e como de costume, sempre na casa de Deus, para aprendermos mais de sua palavra, aprendermos mais sobre a sua obra, e isso é o que alegra os nossos corações. Eu sou grato ao Senhor por essa oportunidade e também externo a minha gratidão ao nosso amigo presbítero José Batista, pelo privilégio de estarmos aqui para aprender juntamente com os irmãos. Louvar a Deus também pela vida do Felipe, um dos professores, né, aqui da Escola Bíblica para os adultos da classe. E eu me sinto privilegiado, viu, irmãos? Eu, hoje, meditando na lição, eu falei, Senhor, eu tenho que externar a minha gratidão, porque estar aqui hoje para aprender juntamente com os irmãos, na posição de lecionar essa disciplina, para mim é um privilégio, porque eu nunca imaginei na minha vida que um dia poderia falar das grandezas do reino de Deus e ainda mais externar a minha gratidão, porque só o Senhor pode fazer isso. Então quero louvar a Deus por essa oportunidade e agradecer a Ele. Meus queridos, aos que vieram pela primeira vez, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. A você que estará conosco também, participando através das redes sociais, sejam muito bem-vindos à nossa 6ª lição da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que o Senhor há de falar aos seus corações. Quantos acreditam, diga assim, eu creio. Glória ao Senhor. Queridos, a 6ª lição, dia 5 de novembro de 2023, orando, contribuindo e fazendo missões. Na lição passada foi falado, e muito bem falado, sobre a importância do Espírito Santo na obra de missões e ainda mais o movimento pentecostal que acrescentou para a pregação do Evangelho na história da igreja. E hoje uma aula prática onde se expressa alguns requisitos, princípios de uma igreja que verdadeiramente ama fazer e realizar a obra de Deus, orando, contribuindo e fazendo missões. É muito interessante pensarmos nessas palavras e na colocação que elas estão. Interessante que o autor não colocou orar, não colocou contribuir e nem apenas fazer, mas ele usou uma expressão contínua, ou seja, algo que está seguindo em mandamento, algo que não para. Orando, porque não é apenas orar uma vez. Contribuindo, porque não é apenas contribuir uma vez. E fazendo, que não é apenas um momento específico, mas é todos os dias. Porque a obra de Deus, ela não pode ser feita em apenas uma época, ou apenas em circunstâncias que é do nosso agrado. Mas a obra de Deus, ela precisa ser feita em uma constância, ela não pode parar. E nós sabemos muito bem que o nosso maior inimigo, ele faz de tudo para fazer com que os crentes parem de orar por missões, parem de contribuir por missões e ainda mais, parem de fazer a obra da evangelização e da grande comissão. Mas nós sabemos que não é o que o diabo quer, mas é o que o Senhor quer ao nosso respeito. Amém? Queridos, o texto áureo é o texto-chave, podemos assim dizer, da missiologia no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 6, mais precisamente o versículo 8, que diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Capítulo 6 de Isaías é uma história bem conhecida quando ele tem esse encontro com a glória de Deus. Vale ressaltar que Isaías, antes do capítulo 6, ele já havia tido experiências em profetizar, em pregar, mas realmente ele precisava desse encontro com a glória. E foi no capítulo 6 que ele teve esse encontro e ouviu o clamor no céu, aonde o próprio Deus externa o desejo do seu coração para alguém ou por alguém que possa ir realizar essa missão. Aonde Deus fala: quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E o interessante é que acredita-se em duas interpretações, que foi Isaías, realmente é um contexto literal do capítulo 6, mas acredita-se que Deus ele procurou um justo na terra e não havia, todos eram pecadores e realmente não havia ninguém que poderia vir representar Deus aqui nessa terra ou trazer a salvação. Então acredita-se que
Jesus lá no céu, porque os anjos não podiam, não havia homem nenhum na terra que podia, mas Jesus disse, envia-me a mim. E o interessante é que esse versículo, ele expressa disponibilidade para fazer a obra de Deus. Disponibilidade para orar por missões. Disponibilidade para ofertar, contribuir em missões. Disponibilidade para fazer missões na evangelização. Fazer missões na propagação do evangelho. Então, Isaías capítulo 6, mais precisamente o versículo 8, é o texto que dá essa ênfase na disponibilidade na vida de cada crente. Queridos, nós estamos em uma classe de aula. E eu não sou esses professores assim, mas eu gosto de usar um método que é um método em que vocês participem também da aula. Então, se possível, fala para essa pessoa do teu lado e diga assim, você está disponível para orar por missões? Pergunte assim, você está disponível para contribuir por missões? Você está disponível a ir e realizar missões? Essas são as perguntas bases. E eu vou mais além ainda. Quem aqui um dia já orou por missões? Quem aqui um dia já orou por um missionário? Quem aqui um dia já ofertou para obra de missões locais, para obra de missões transculturais? Ou vou mais além. Quem aqui um dia já saiu da sua casa ao domingo, meio-dia, 3 horas da tarde, para entregar um panfleto? Quem aqui alguma vez já compartilhou do evangelho ao seu vizinho? Quem aqui alguma vez já teve esse desejo de falar, Deus, eu preciso fazer algo para o teu reino, que eu possa testemunhar do teu evangelho? Então, essa é a lição de hoje. É nós pararmos, pensarmos e fazer alguma coisa. Orando, contribuindo e fazendo missões. A verdade prática, nem todos são chamados para ir fazer missões ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de ofertar e de orar. Queridos, eu quero já fazer uma exposição do pensamento que, infelizmente, no decorrer de muitos anos, houve-se um pensamento equivocado sobre essas 3 formas de fazer missões. Porque parece-me que muitas pessoas, ao ouvir pregações e ensinamentos, eles dizem assim, você tem 3 formas de fazer missões. Você pode orar, você pode contribuir, ou você pode ir. Ok, irmãos, mas biblicamente não é uma opção. Todo crente, ele precisa fazer um pouco de cada um desses itens. Porque senão, parece que quem tem dinheiro não precisa mais evangelizar. Parece-me que quem tem dinheiro não precisa orar. Por quê? Porque ele tem para ofertar, então ele vai ofertar. Porque senão parece-me de que quem tem a disponibilidade de ir, ele não tem mais a responsabilidade de ofertar. Ele não tem mais a responsabilidade de orar. Ou então quem tem tempo para orar, pensa, eu já estou orando. Não preciso ofertar. Não preciso ir. E isso é um perigo. Então, orar, contribuir e fazer missões é o papel de cada crente na igreja. Claro, alguns vão ter esse anseio, esse desejo, mas para orar. Mas ele precisa testemunhar. Ele precisa contribuir para missões. Alguns vão ter essa disponibilidade para ir além, romper com as fronteiras. Mas ele precisa entender que ele precisa ofertar. E ainda mais, ele precisa orar por missões. E assim vice-versa. Ou seja, nós precisamos entender que não é uma opção que eu escolho e ponto final. Mas nós precisamos fazer um pouco de cada um para que o reino de Deus seja glorificado. Amém, meus irmãos? Porque orar, contribuir e fazer missões não é apenas os 3 princípios da igreja missionária. Existem outros que não é citado nos cultos. Como, por exemplo, a promoção missionária. Promover a grande comissão. Promover a evangelização. Promover as missões transculturais. Promover o evangelismo em viagens locais. O que é isso? Isso também é fazer missões. Fazer missões também é treinar vocacionados.
é treinar jovens, homens e mulheres que desejam ir e fazer a obra de Deus. E fazer missões também é não atrapalhando. Como assim, Robervão? Verdade. Só no ato de você não atrapalhar as missões, você já está fazendo alguma coisa. Por que, Robervan? Porque, por incrível que pareça, ainda tem gente que atrapalha as missões. As missões locais, transculturais, urbanas, seja estrangeira. Então, nós precisamos entender que eu, como crente, preciso orar, preciso contribuir e preciso testemunhar daquilo que eu recebi de Jesus. Saia daqui hoje comprometido com essas 3 causas e ainda mais dando um passo para poder promover, para poder treinar e ainda, em nome de Jesus, você não vai ser aquele que vai atrapalhar. Pelo contrário, se você não pode entrar no barco e ir até o meio do mar, pelo menos empurre o barco para que outros possam ir pregar. Então isso é o que é a obra missionária. Queridos, 3 objetivos principais da nossa lição hoje. Qual? Expressar a importância da oração pela causa de missões. Segundo, pontuar a bênção de contribuir para missões. E terceiro, refletir a respeito da vocação missionária. Então é baseado nesse tripé, orar, contribuir e fazer missões, que nós pensaremos um pouco. Queridos, o tema central da Bíblia é missões. O nosso Deus é missionário. O seu caráter é de missões. Foi falado sobre missões no Antigo Testamento, no Novo Testamento, missões a respeito da obra do Espírito Santo. E olhar para a Bíblia é ver que o contexto dela é de missões. E quando vamos ao Novo Testamento, a grande comissão está exposta nos evangelhos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a mensagem. Testemunhar em todos os lugares, em todo o mundo, a todas as pessoas. Então, o tema central da Bíblia e de Deus é a pregação do evangelho ao mundo para que as pessoas tenham um encontro com Jesus. E não tem como fazer missões, não tem como realizar a obra de Deus sem oração. Não tem como realizar a obra de Deus sem recursos financeiros. Não tem como fazer a obra de Deus sem pessoas. Então, baseado nesse tripé, orar, contribuir e fazer, eu digo que missões se faz com 3 tipos de recursos. Primeiro, recursos espirituais. Para que a igreja pregue o evangelho, ela precisa da graça de Deus. Ela precisa do Espírito Santo. E isso só é adquirido através da oração. Segundo recurso, recursos financeiros. Queridos, para fazer a obra de Deus, para fazer com que as missões alcancem o mundo, alcancem as nações, precisa-se de recursos financeiros. Jesus disse que tem que dar a César o que é de César. E enquanto nós estivermos aqui na terra, o dinheiro está no bolso dos crentes para fazer a obra de Deus. E o terceiro recurso é os recursos humanos. Deus não quer que anjos preguem o evangelho. Se ele quisesse, ele não havia enviado Jesus e não havia deixado à igreja essa responsabilidade. O que você quer dizer com isso, irmão Bevan? Que Deus deseja me usar, Deus deseja te usar do jeito que você é. Por quê? Porque através da oração, ele te capacita, através do seu trabalho, te dá recursos financeiros e através do Espírito, ele te dá poder para que você possa pregar o evangelho. Então, o tema central da Bíblia é evangelização, pregar o evangelho, salvação de vidas. 3 pontos pensaremos. Primeiro ponto, orando pela causa de missões. Segundo ponto, contribuindo para missões. E o terceiro ponto, na chamada para ir. Vamos pensar um pouco no primeiro ponto, ainda se tratando sobre a oração por missões. Tem um texto que eu queria fazer leitura, que está em Efésios, vou ler juntamente com os irmãos, para dar base nesse contexto sobre a oração. Efésios, capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. Mais precisamente o versículo 14. Efésios, capítulo de número 3 e versículo de número 14. Disse o apóstolo Paulo:
Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é diante desse tema central da Bíblia, missões, que a igreja, que os crentes em Maracanaú nós precisamos se colocar de joelho por esta causa. Precisamos orar para que o Senhor possa realizar a sua grandeza através de nós. Será que depois desta aula e depois dessas lições desse semestre, será que você vai fazer? Será que em você vai haver esse desejo queimando em seu coração para orar por missões? Então vamos pensar um pouco, baseado aqui na revista, sobre a importância da oração por missões. O primeiro ponto, o subtópico, diz assim: a importância da oração na obra missionária. Segundo, interceder e depois despertar a igreja para a obra missionária. Primeiro ponto diz assim: a importância da oração na obra missionária. Embora considerando um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava a oração da igreja, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passaremos a destacar pelo menos duas finalidades da obra missionária da oração. Queridos, o apóstolo Paulo foi um homem que sabia que sem oração ele não conseguiria viver o chamado de Deus na vida dele. O apóstolo Paulo foi um homem extraordinário. Depois de Jesus, no período do Novo Testamento, ele foi o maior missionário, rompeu com as barreiras culturais, ele foi até outros continentes, inclusive ele foi o primeiro a pregar o evangelho na Europa. Então o apóstolo Paulo foi um homem cheio de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que passou um bom tempo se preparando no deserto da Arábia, tendo intimidade com Deus. Mas ele, sendo o apóstolo Paulo, sabia que precisava das orações da igreja. Então, a oração da igreja por a obra missionária tem o seu grande poder, a sua grande importância no reino de Deus. Porque nós aprendemos que aonde o dinheiro não vai, aonde muitas pessoas não vai, aonde o governo não vai, a oração vai. Mas, Aldevan, mas como só orar? Eu estava esses dias dando uma palavra, acredito que foi na escola bíblica. E eu falei, irmãos, não é que seja errado você orar por missões no pacote completo, né? Senhor, abençoa os missionários do mundo, abençoa a igreja missionária. Não, irmãos, não é que é errado. Só que nós podemos melhorar a nossa oração. Nós podemos aperfeiçoar e ter um alvo comum ou por quem nós vamos orar. Então, se você ainda não tem uma família missionária para orar, adote uma família missionária que está em outro país, em outra nação. Se você não sabe ainda como orar ou por que orar, quais os motivos, nós vamos ver aqui agora. Porque não é apenas lançar as palavras, claro que Deus escuta, mas nós podemos ser diretivos em nossa oração. E isso fala sobre interceder. O segundo ponto é sobre a intercessão. Eu costumo dizer, irmãos, que a intercessão ela é diferente de oração. Toda intercessão, irmãos, é uma oração, mas ela tem um caráter diferenciado. Interceder é você pedir por outra pessoa. Interceder é você não pedir nada para você, mas só pedir em prol do outro. Parece ser difícil, né, irmãos? E realmente. Porque parece que hoje nós só pensamos em nós. Me dá, Jesus. Me abençoa. Abre as portas. Abençoa minha família. Traz o pão de cada dia. Isso é uma oração. Glória a Deus. Mas saiba que como igreja nós precisamos interceder. Do jeito que eu quero para mim, eu preciso pedir a Deus também para outras pessoas. E principalmente, que é o tema, pedir aos missionários. Então, existem alguns pontos importantes que você, que eu, devemos orar, interceder por esta causa.
Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Orar para que os corações das pessoas se abram à mensagem da salvação. Que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. Há muitos outros motivos de intercessão para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos, para que eles recebam a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas na esfera física, emocional e espiritual. Então, existe pontos, pedidos de orações específicos pelos missionários. Os missionários, eu basicamente, posso falar disso com propriedade, sempre quando nós enviamos um relatório de missões, quando estamos no campo, sempre colocamos pedidos de orações. Porque nós acreditamos que você, meu irmão, você, Igreja de Jesus, vai orar. E são muitos pedidos de oração pela causa missionária. Primeiro, orar para que a pregação do Evangelho seja real naquele país, naquela região, naquela comunidade, naquele lugar, aonde for, seja aceita pelos moradores daquele lugar. Orar para que os corações de pedras se convertam em corações de carne. Irmãos, quando o missionário está no campo, ele vai com uma vontade tão grande de pregar o Evangelho, de fazer com que aquelas pessoas que ouvem possam se converter a Jesus. Eu posso dizer que o maior privilégio de um missionário é quando ele prega o Evangelho e vidas se convertem a Jesus. O missionário ora, Deus, abre os corações para que recebam a tua palavra. E Deus ouve. Agora pense comigo, se Deus ouve um missionário que está no campo pregando o Evangelho, imagine a igreja em outro país dizendo, você foi, mas nós fomos contigo através da nossa oração. Oração, irmãos, pelas famílias missionárias, pela saúde dos missionários, espiritual, emocional, física. Eu vou contar esse testemunho para vocês porque é fruto da oração da igreja. Acredito que os irmãos de Maracanã sabem que nós, em 2020, viajamos para a República Oriental do Uruguai. Recém-casados, eu e minha esposa aceitamos o desafio e viajamos ao Uruguai. E eu sei, irmãos, que 2020, 2021 foi difícil. Foi a pandemia. Tudo fechou. Não tinha como ir à igreja. Não tinha nem como ofertar do jeito que você ofertava. Até as orações, às vezes, era diminuída. Devido ao momento difícil que a igreja passou mundialmente. E se foi difícil, irmãos, para quem estava em sua pátria, ao lado de sua família, ao lado de seus amigos, da sua cultura, da sua língua materna. Se foi difícil, imagine para os missionários fora. Mas deixa eu te falar algo. Eu sentia que havia uma igreja orando por mim. Em nenhum desses momentos difíceis, pensei em desistir e voltar atrás. Porque eu sabia que havia uma igreja orando por mim. E eu conversando com a minha esposa, eu disse, amor, nos momentos difíceis, irmão, porque não é fácil ser missionário lá no Uruguai, principalmente quando você prega a verdade do Evangelho. Muitos deles não querem nada com Deus. E depois de um ano pregando naquela nação, eu disse, Deus, por que esse povo não quer te aceitar? Coração duro, não há espaço para o Evangelho. Eles não querem nada com o Senhor. O Senhor tem misericórdia da minha vida, eu já não tenho força. Irmãos, mas a oração ela tem poder. Meu irmão Felipe, eu orava na madrugada, mas quando era no outro dia de manhã cedo, eu estava fervoroso de novo, revigorado. Era como se nada tivesse acontecido. Na madrugada eu enxugava as lágrimas. No outro dia de manhã arregaçava a manga e ia pregar o Evangelho. Sabe o que é isso? É porque havia uma igreja orando por mim. Quantos missionários, irmãos, em seus momentos difíceis, precisam das nossas orações. E as nossas orações como igreja intercessória
será um combustível. O missionário passa lutas. O missionário passa necessidades. Chega um momento que o missionário, ele se sente vazio. Mas aqui, quem tem carro aqui e já teve o privilégio de ir ao posto e abastecer? Eu digo privilégio porque hoje a gasolina está tão cara, né? Você já viu quando você está no carro e o ponteiro baixa lá para a reserva, assim, ó? Dá logo assim, Jesus. Chega um momento que os missionários também ficam na reserva. Aí, meu amigo presbítero, a maior alegria de quem está no carro de reserva é quando ele para no posto de combustível. E quando ele tem condição, ele olha para o frentista e diz, olha, pode encher o tanque. Aí vai assim, ó. Do mesmo jeito é um missionário. Tem momentos que ele está na reserva. Eu digo isso, irmãos, porque eu vivo isso. Às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca e desistir. Mas a igreja ora. E quando ela ora, sai da reserva e vai para o tanque cheio. Irmão, já pensou um carro assim, um motorzão 2.0, 2.8, daqueles que quando está cheio, chega... Pois é. A igreja ora e Deus abastece com o combustível que é o Espírito Santo de Deus. Então, interceder por missões é isso. Deus visita a saúde emocional do missionário. Visita, Senhor, a saúde emocional da sua esposa. Ore pelos filhos dos missionários. Lá no Uruguai, irmãos, minha esposa ficou gestante lá. E eu sei que foi a igreja orando por nós. Uma certa vez nós fomos ao hospital para fazer a questão do pré-natal. E quando chegamos lá, irmãos, nós tivemos um encontro com, podemos dizer assim, uma batalha espiritual. Não havia, por lei, que um estrangeiro não pudesse ser atendido no hospital. E a minha esposa gestante, com 4 ou 5 meses, nós ainda não tínhamos documentação do Uruguai, e fomos ao hospital quando chegamos lá, irmãos. E isso, outros missionários já tinham passado lá, mulheres que estavam gestantes, e nunca tinham dado problema. E quando nós chegamos no hospital, a diretora do hospital, geral do hospital, olhou para minha esposa e disse assim, você não vai ser atendida. Minha esposa, mas por quê? Porque você não mora no Uruguai? Você não mora aqui? Você quer ser atendida? Vai para o seu Brasil, para o seu país. Só que, irmãos, isso não é a característica do povo uruguaio. São uma bênção. Mas era uma batalha espiritual. E a minha esposa, irmãos, eu amo ela porque ela, quando ela determina uma coisa, quando ela bate o pé, ela olhou para aquela mulher e disse assim, eu vou ser atendida aqui. Porque eu moro no pueblo de Belém. Eu vou ser atendida aqui. Aí a mulher saiu murmurando. Final da história. A outra mulher mandou chamar ela, foi atendida. E todos os 6 meses que passamos no Uruguai, não faltou nada para a glória de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É as orações da igreja missionária. Porque a igreja missionária não é só a que vai, é a que fica sustentando a corda. Comparamos na missiologia que a obra missionária é semelhante a um homem que segura uma corda e ele está diante de um poço profundo. Lá naquele poço profundo, existe alguém precisando ser salvo. Existe um homem lá em cima com uma corda, mas ele está perguntando, quem vai até lá embaixo para resgatar esse homem? Aí eu vejo Deus segurando a corda e perguntando para a igreja, quem vai resgatar esse perdido? Deus levanta, vamos ver na lição, os que descem até o poço. Mas, irmãos, ninguém desce ao poço se não tiver alguém lá em cima segurando a corda. Então não é o fato de enviar ele até dentro do poço, mas é o fato de sustentar e puxar de novo, Felipe. Porque a pior coisa que tem, irmãos, é quando o missionário é enviado por uma igreja, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela minha igreja de Maracanã, que nunca faltou nada. Sempre me apoiou em oração, em ajuda.
sempre esteve disposto a ajudar a mim e a minha família. Porque a pior coisa que tem é quando o missionário vai, desce ao poço, e eu conheço muitos. E lá no poço, a igreja lança a corda fora. Deixa de orar, deixa de ofertar. E, infelizmente, muitos missionários se frustram na caminhada, meu irmão Aurélio, e acabam desanimando do chamado. Então, em nome de Jesus, que possamos sustentar a corda e dizer, vai, porque enquanto tu estiver lá, eu estou segurando a corda. E ainda mais, eu vou te puxar para que você traga vidas para o reino de Deus. Por que, irmão? Por que, irmãos, orar por missões? Para despertar na igreja local o desejo e sentimento pela obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo do crente a fazer algo no sentido de levar a salvação aos perdidos, até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus 9:35 são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus 10. Por isso, um grande líder de missões certa vez disse, se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé para a evangelização. Então, o intuito da oração intercessória por missões não é apenas orar pelos missionários que estão fora, mas é gerar no coração da igreja local esse desejo, esse fervor para fazer missões. Queridos, oração é algo que Deus ouve. Alguns pregadores dizem que oração é algo perigoso. Então, cuidado, porque quando você ora, Deus está ouvindo. É comum quem ora por missões se apaixonar tanto ao ponto de ser resposta das suas orações. Jesus disse aos discípulos, vocês precisam orar, porque a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. O Ceará é realmente grande, mas poucos são os cearenses que desejam pregar o evangelho. E eles oraram, dizendo, Senhor, envia ceifeiros, envia trabalhador. Só que, irmãos, por incrível que pareça, eles foram o fruto das suas próprias orações. Então saiba de uma coisa, que o desejo de orar por missões e a responsabilidade de orar por missões é para fazer o coração da igreja se mover ainda mais. Eu lembro de uma jovem, não é jovem quando ela viveu o seu chamado, mas na sua infância, ela sabia que Deus ouvia orações. Em uma reunião como essa, estava pregando William Karen, um dos grandes avivalistas na obra missionária. E havia uma criança, e eu acho lindo, porque essa história que eu vou contar é mesmo no momento que o nosso irmão está tirando a oferta. Era uma reunião de ofertas, pode continuar. Era uma reunião de missões, e quando terminou o apelo para quem estava disponível para fazer a obra de Deus, o irmão, os presbíteros da igreja começaram a passar com a salva para tirar as ofertas. E de repente, quando os presbíteros, passou ao lado do conjunto de crianças, havia uma criança de aproximadamente 5 anos de idade. Ele passou por ela, por aquele conjunto, ela olhou para ele e disse, baixa a salva. E ele não entendeu, a princípio ficou olhando, mas como assim baixa a salva? Aí ele saiu, deu as costas para aquela criança e a criança puxou o paletó dele. Ele voltou e ela disse, baixa a salva. Quando ele baixou a salva, pensando que aquela criança estava fazendo algo de criança, a história diz que essa criança só coloca o pezinho direito dentro da salva, coloca o esquerdo dentro da salva e diz assim, Senhor, eu não tenho oferta para missões, mas eu quero ser ofertado na obra missionária. Essa criança irlandesa chama-se Amy Carmichael. Depois de anos, ela estava pregando o evangelho na Índia. Foi uma das maiores missionárias que revolucionou a história da Índia. 55 anos naquela nação. E sabe qual era o projeto dela? Ela montou um orfanato para cuidar de crianças e adolescentes. Ela via aquelas crianças sendo sequestradas
para ir até os templos e ser oferecida aos deuses hinduístas, a Buda, as outras religiões. E quando ela viu essa cena, partiu o coração dela. E ela disse, eu não posso ficar parado. A história diz que a igreja mandava recursos para ela. E ela comprava essas crianças e levava para o orfanato para cuidar de crianças. Sabe o que é isso? Ela disse, Senhor, eu quero me ofertar na obra. E realmente, Deus ouviu as orações dela. Então a oração por missões é o combustível da nossa fé. Amém, irmãos? Ore por missões. Porque quanto mais oramos, mais temos o desejo de fazer a obra. Segundo ponto, contribuindo para missões. Primeira divisão, o sustento missionário. Segunda divisão, contribuir para missões é juntar tesouro nos céus. Terceiro, contribuir para missões é um privilégio. Queridos, queria ler um texto baseado nesse segundo ponto aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 9 e o versículo de número 7, que é um texto muito conhecido. E eu quero pensar com vocês nesse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim, irmãos, cada um contribua, segundo propôs o Senhor em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá de coração. Sobre a oferta missionária, existem alguns princípios baseados nesse versículo. Primeiro, cada um contribua. A oferta missionária, o desejo de ofertar é individual. Cada um oferta por você. Segundo, cada um contribua, segundo propôs o Senhor em seu coração. Gratidão. Cada crente que oferta em missões, ele oferta por gratidão ao Senhor. Terceiro, na verdade, que dê com alegria, porque Deus se alegra quem dá com alegria. Então, a oferta missionária, ela é individual, ela é por gratidão, e terceiro, precisa ser feito com alegria. Queridos, oferta missionária, não é porque o missionário conta histórias e você chora e você vai ofertar, não, irmãos. Não se oferta por pena. Não se oferta porque você vê fotos e diz, Senhor, eu preciso dar. Não. Eu sempre falo, irmãos, que se alguém um dia for ofertar na minha vida, por amor a Deus, em nome de Jesus, nunca oferte com pena. Com aquele sentimento de, eu tenho que dar. Não. Mas dê com alegria. Porque todo missionário, irmãos, ele ora, ele oferta e ele faz missões. Então a oferta missionária é com alegria, com gratidão. E é de forma individual. Vamos aqui pensar na primeira divisão. O sustento dos missionários. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou aos sacerdotes levitas que deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, o apóstolo Paulo instruiu os coríntios, assim ordenou também o Senhor que preguem o evangelho e também viva do evangelho. O nosso Senhor Jesus ensinou acerca desse mesmo princípio no evangelho de Mateus. Em Filipenses 4, de 10 ao 20, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o evangelho e os filipenses enviaram apoio financeiro e material para o apóstolo Paulo. Queridos, o apóstolo Paulo era doutrinado e, podemos dizer, um grande exímio estudioso do Antigo Testamento, da lei. Então ele acreditava que como os sacerdotes, os levitas, no Antigo Testamento tinham a responsabilidade de prestar o serviço no templo, eles tinham também esse dever em receber ofertas, receber manutenção da igreja que ele prestava serviço.
Então o apóstolo Paulo ele transfere o mesmo princípio dado por Deus para o Novo Testamento, dizendo que quem cuida da obra de Deus precisa e deve ser mantido pelos crentes que fazem a obra de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, e mais precisamente a igreja de Filipos, quando ele sai ali da Macedônia e deixa em Filipos uma igreja implantada, e Lucas ficou cuidando daquela igreja, ele deixou naquela igreja um princípio, qual? Vocês precisam manter o meu trabalho, precisam manter as minhas viagens missionárias. Por quê? Porque vocês são fruto do meu trabalho. E a igreja de Filipos entendeu muito bem. Então Paulo passa a viajar, e a igreja de Tessalônica também, mas principalmente a de Filipos, sabia da responsabilidade dela, porque ela era fruto do trabalho do apóstolo Paulo. Então ela tinha um desejo em seu coração de falar: Paulo, pode ir, e nas suas necessidades nós iremos te manter, nós iremos te sustentar, nós iremos te ajudar. Então a igreja de Filipos é o padrão de uma igreja que sabe a sua responsabilidade de ofertar e de manter as missões. Irmãos, a contribuição para missões é uma forma de juntar tesouros no céu. Porém, não deve ser a intenção do coração do crente. Quando eu oferto por missões, eu não posso ofertar pensando, eu vou dar porque eu estou guardando no céu. Não, mas é dar, Senhor, eu estou ofertando porque o Senhor está me dando e eu sou grato pelo que o Senhor me deu. Porque, irmão, só a salvação já é o maior tesouro. Só que Deus é tão misericordioso, tão generoso, que ele olha para o crente que ama ofertar para missões e diz: não, eu gostei dele, porque ele não é preso ao dinheiro. Ele não é preso às finanças. Então, enquanto ele vai ofertando, eu vou deixando para ele algo reservado no céu. O que é, Robervan? Não sei. Coroa de glória? Coroa da justiça? Galardões? O que eu sei é que tesouros está sendo acumulado no céu para quem oferta para missões com gratidão e com alegria. Jesus, ele fala em um dos evangelhos, ensinando o princípio do amor. Olhando para os discípulos e dizendo: olha, vocês não podem juntar tesouros na terra, riquezas na terra. Jesus não estava dizendo que era pecado. O que Jesus estava fazendo era trabalhando no coração dos discípulos. Não é que é errado você ter seu carro. Se for do ano, glória a Deus. Não é que é errado você ter aí uma fazenda com cabeça de ovelha. Não, tenha. Mas o que você precisa entender é que o seu coração não pode estar naquilo. Jesus disse que aqui na terra as riquezas o ladrão rouba. A traça, ferrugem. Se for algo de madeira, o cupim vai comer. Aí Jesus ensina aos discípulos que aonde estiver o coração deles, é ali que vai estar o amor. É isso que Jesus está ensinando. Onde você colocar, investir mais tempo, onde você investir mais dinheiro, é onde vai estar o seu coração. E a pergunta é: onde estamos investindo o nosso tesouro? Onde nós estamos investindo as nossas riquezas, que são passageiras, terrenas? Aí Jesus ensina aos discípulos que eles precisam juntar tesouros no céu. Como? Realizando a obra de Deus. Queridos, é uma lição, mas eu preciso aplicar algo. E me permita aplicar. Quantos de nós negligenciamos o ato de ofertar com alegria? Quantos de nós negligenciamos até a nossa administração com as nossas finanças? Irmãos, não precisa ser formado em administração para ter uma... Não, precisa, a Bíblia ensina. Porque às vezes nós... Agora eu vou
Vou confrontar um pouquinho, viu? Porque, irmãos, às vezes gastamos dinheiro com coisas que é passageira. Às vezes nós precisamos dar R$ 40. Não é que é errado. Mas damos quase toda semana R$ 40 uma pizza, mas não quer ofertar para missões. Gasta comum quase direto aí comprando Coca-Cola, mas não oferta R$ 1 para missões. É, irmão, mas eu preciso falar isso. Eu sei que Jesus está falando no meu coração e eu preciso falar. Será que nós temos a necessidade de querer... Não, irmãos. Nós precisamos fazer mais com a visão de glorificar ao nome do Senhor. Lembre-se, não estou dizendo que é errado, mas precisamos rever os nossos conceitos. Quando for uma reunião missionária, tenha o desejo de ofertar com alegria. Dê com alegria ao Senhor. Ensine seus filhos a ofertarem para missões. Ensine seus filhos que a obra missionária é importante na igreja. Por quê? Porque é o que Jesus nos ensinou. Administrarmos as nossas riquezas para o bem do reino de Deus. Terceiro, irmãos, contribuir para missões é um privilégio. Vamos ver o que o Gabi falou aqui, o autor da revista. Não há privilégio maior do que saber que por meio de nossas cooperações, ou cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim podemos cooperar na pregação do Evangelho até os confins da terra. Queridos, para terminar esse tópico, uma vez me perguntaram, Robervan, mas para onde vai as ofertas missionárias? O que é que o missionário faz com as ofertas que ele recebe? Queridos, e é bom que quem está dando essa aula para você é quem vive isso e sabe. O sustento missionário é básico para o bem-estar físico, emocional e espiritual da família missionária. Os missionários precisam comer do jeito que você come. Os missionários precisam ter o direito de ir e vir, assim como você. Os missionários precisam, e se tem filhos, dar uma assistência aos filhos. Escola. Eles precisam de educação em outro país. Os missionários precisam de saúde, precisam de um hospital. E paz, meus irmãos, a maioria dos missionários que estão em outros países precisam pagar hospitais. Não é de graça as consultas. E se for na África, irmãos, não tem condição de um missionário ir aos hospitais da África. Os públicos, irmãos, é uma triste realidade. Eu fui em um hospital pregar o evangelho na África, que as luvas descartáveis eram feitos procedimentos, depois eles lavavam e estendiam no varal. Então o missionário precisa dessa assistência financeira da igreja. Os missionários precisam de algo um pouco mais burocrático, como documentação. O missionário precisa de passaporte, precisa de visto, precisa de passagem. Então, o sustento missionário parte da igreja. Em casos que o missionário precisa de um transporte. Não é luxo, mas é a necessidade. Por exemplo, quando eu estava no Uruguai, eu estava em um povoado pequeno. E a cidade mais próxima era 80 quilômetros. E tudo que nós fazíamos, tínhamos que ir para essa cidade. As compras, na cidade. Tudo que se tratava de documentação, na cidade. Então, o sustento missionário é basicamente para isso. E às vezes, o missionário tira do sustento mensal dele para bancar projetos sociais. Como, por exemplo, na África. Não tem como, irmãos, pregar só o evangelho na África sem prestar uma assistência social, meu amigo Felipe. Tem que trabalhar na saúde. Tem que trabalhar em escolas de futebol.
tem que prestar uma assistência para a comunidade. E de onde vêm as ofertas para comprar medicamento, para prestar saúde para a comunidade? De onde vêm as ofertas para comprar alimentos, para fazer um sopão uma vez na comunidade? Comprar a pipoca das crianças? De onde vem? Da igreja. E muitas das vezes o missionário tira do seu próprio sustento e às vezes tira de um lado e falta do outro. Então, a igreja precisa entender que nós precisamos sustentar, porque, irmãos, eu vou compartilhar algo para vocês. Talvez você... Porque muitos pensam que o missionário ele é só o que vai. Não, irmãos. O missionário dizima. O missionário oferta. E principalmente oferta por missões. Porque, irmãos, a oferta é algo de gratidão. Uma certa vez o irmão ligou para mim e falou assim, Robervan, manda a tua conta bancária. Irmãos, foi durante momentos tão difíceis, porque as ofertas chegam só nos momentos certos, irmãos. Eu moro de aluguel e uma certa vez eu estava com a mão na cabeça, Senhor, como é que eu vou pagar o aluguel desse mês? Tem um aluguel para pagar e graças a Deus eu faço tenda, viu, irmãos? Vai ter uma lição sobre isso, eu não sei quem vai lecionar, mas o missionário ele é fazedor de tendas e eu faço tendas. Eu trabalho na construção civil. Paulo fala isso para não sair pesado para os irmãos. E eu disse, Senhor, eu não trabalhei essa semana. O que eu vou fazer? Aí um pastor falou assim, Robervan, vem pregar aqui na igreja. Amém. Deus é tão misericordioso, irmãos, que terminou o culto. Eu recebi uma oferta generosa, que foi certinho para pagar o aluguel. Irmão, se eu for parar aqui para contar histórias de ofertas, é muita coisa, é muita história. O que eu quero dizer com isso? Que no ato de você ofertar, é você estar abençoando a obra de Deus. Então, terminando o segundo ponto, irmãos, que possamos olhar para as contribuições com um pensamento a mais. Senhor, eu preciso contribuir mais. Sabe, irmãos, que não é questão de valor, mas é gratidão. Porque não adianta ofertar muito dinheiro, mas sem gratidão. Não adianta. E também não adianta, irmãos, dar pouco com aquele sentimento de miserabilidade, de miséria. Não. Mas dê com alegria. Dê com amor. A oferta missionária não é uma barganha. É com gratidão. Amém, irmãos? Aprendemos que nós precisamos orar. Aprendemos que nós precisamos contribuir. E agora vamos ver aqui um pouco sobre aquele que vai. E eu queria me deter um pouco nesse ponto aqui, porque é muito interessante. O chamado para ir. Vamos ler um texto baseado no chamado para ir, porque é muito importante. Romanos, capítulo de número 10, precisamente o versículo de número 13, 14 e 15. O chamado para ir. Romanos, capítulo 10, versículo 13, 14 e 15. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos pés dos que anunciam o evangelho da paz. O texto do versículo 13 diz, todos que invocarem será salvo. É o pecador que precisa invocar o nome de Jesus para receber a salvação. Aí Paulo começa aqui uma série de indagação. Mas como é que esses irão invocar? Se eles não creram? Como é que eles vão crer se eles não ouviram? E como é que eles vão ouvir se não tem quem pregue? Aí Paulo chega no ápice do tema aqui
que é: alguém precisa ir, para que aqueles do versículo 13 possam invocar o nome do Senhor e ser salvos. Então, assim como orar, assim como contribuir, o ato de ir é algo de Deus. E veremos aqui que existe vocação. Todos são chamados para testemunhar, mas o ato de ir é vocação específica. Primeira divisão, Deus quer usar cada crente. Segundo, a chamada missionária. Terceiro, o caráter e testemunho na obra missionária. E quarto, o perfil do vocacionado. Primeiro, Deus quer usar cada crente. Olha para essa pessoa do seu lado, por favor, carinhosamente, diga assim, ó: meu irmão, minha irmã, Deus quer te usar. O desejo de Deus é que cada crente seja usado por Ele. É só deixar que Deus usa. Deus procurou um que se colocasse na brecha para interceder pelo povo, e não havia esse. Então Deus quer usar cada crente. Crianças, jovens, adultos. Olha, irmão, eu já tenho assim mais de 50 anos, 60. Será que Deus quer me usar? É aí que quer usar mesmo. Faz mais ou menos uns 4 meses que a nossa Secretaria de Missões enviou um missionário. Ele foi exercer missões em Guiné-Bissau, na África. E eu conversando com ele, missionário de Assis, eu disse: meu amigo, o que te levou a fazer missões? E ele perguntou, ele já tinha mais de 50 anos. Era bem de vida, irmã Eliúde. Uma vida bem sucedida ele vivia. E ele disse que uma certa vez foi para uma caravana missionária lá na África, em Guiné-Bissau. Aí olhou para o nosso pastor Walter e disse: pastor, um dia eu vou vir fazer missões nesse país. E por não é, irmãos, que ele foi mesmo. Ele tem 3 filhos, os 2 já são adultos. E ele viajou, ele, a esposa e sua bebezinha. Sua criança, tem mais ou menos ali os 8, 10 anos de idade. E eu olhei para ele e disse: realmente, não é o que nós temos. Não é questão de idade. Mas é o desejo de disponibilidade para o reino de Deus. Porque geralmente envia o ato, associa um ato de ir apenas para os jovens. Ah, fulano está jovem, deixa ele ir, aproveitar a mocidade dele. Não, irmãos. Já pensou Abraão pensasse assim, hein? Abraão, da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. E Abraão já estava assim, irmãos, uns 70 aí. Sabe o que é isso? Disponibilidade. Então Deus quer lhe usar. Olha, eu sou limitado, mas Deus quer lhe usar. Se não além, mas aqui. Deus quer te usar. Olha, mas como Deus quer me usar? Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo, zona rural, aos da cidade, urbana, os estudantes, dona de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, todos os grupos. E acrescenta mais aqui: em quais lugares? Nos hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massas. Irmãos, não falta oportunidade e lugar para ser usado por Deus. Vocês concordam comigo, irmãos? Que o que está faltando é disponibilidade? Porque pessoas têm, lugares têm. O que falta é um crente que esteja disposto a ir a esses lugares. Nas esquinas, nas vielas, nos lugares mais perigosos, na alta cúpula da sociedade, nas áreas urbanas. Então, realmente, a seara é grande. E poucos são os obreiros, trabalhadores, os ceifeiros. Então, em nome de Jesus, todas as vezes que alguém se comprometer em ir fazer, por favor, se você não faça, não atrapalhe quem quer ir fazer. Ajude.
só quer pregar nos hospitais, irmão, deixa ele sem pregar lá nos hospitais, ou glória a Deus. Mas só quer pregar nos presídios. Não foi lá que Jesus mandou ir. Então, há lugares, há pessoas. O que precisa é crentes disponíveis para ir. Aqui no Maracanã, irmãos, tem pessoas, sim ou não, que precisam ouvir? Tem lugares, sim ou não? Tem, irmãos. Em nossa casa, os nossos vizinhos. E a missão da igreja, que sustenta o que vai, é fazer aqui também. Porque aquele que vai, um dia ele volta. E um dia ele vai ser igreja local. E quando ele for ser igreja local, ele vai fazer também aqui. Segundo ponto, a chamada missionária, que já é vocação específica, tá, irmãos? Para aquele que foi chamado para ir além. Vocação para os povos, para as nações. Aqui, nem todos na igreja têm esse chamado, essa vocação. Mas a igreja precisa reconhecer, precisa orar e precisa sustentar esse que vai. A chamada missionária. Nas Escrituras, vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto adorava. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes do seu nascimento. O profeta Jonas recebeu um chamado específico para a cidade de Nínive. O Senhor Jesus chamou o seu discípulo quando a maioria deles ainda exercia a tarefa profissional. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Aqui podemos perceber, não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de uma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço está relacionada ao reino de Deus, é relacionada ao reino de Deus, que Cristo vem do próprio Deus. Basicamente, a chamada missionária específica está relacionada ao reino de Deus, porque vem do próprio Deus. Aqui é tratar em pessoas específicas na igreja para um preparo a mais, para um envio a mais. Lembra dos dons ministeriais em Efésios 4:11? E eu falei aqui em uma oportunidade que tive sobre o apostolado. Ele é a pedra que o Senhor arremessa um pouco mais longe. E que ele é chamado por Deus. Esse que tem a chamada específica para ir além, ele não é formado em curso teológico, ele não é formado em seminários missiológicos, ele não fez faculdade para isso, é Deus quem chama. Deus chamou Isaías, Deus chamou Jeremias, Deus chamou Jonas. Jesus entendeu o seu chamado. Então Deus tem pessoas específicas para missões específicas. Robervan, e quando Deus te chamou? Eu tinha, irmãos, aproximadamente 2 meses de convertido. Eu já era batizado com o Espírito Santo. Com 1 mês eu fui batizado com o Espírito Santo. Não era batizado em águas. E com 2 meses de convertido, eu entrei no quarto, na casinha da minha mãe, chorando, quebrantado, e disse: Deus, eu sei que o Senhor tem uma obra na minha vida. Eu sei que o Senhor deseja me usar. Mas, Deus, eu não quero estar como um cego no meio do tiroteio. Senhor, e eu não quero estar na igreja apenas para esquentar o banco. Senhor, eu preciso saber. Eu não quero estar perdido. Irmãos, a Bíblia estava aberta e começou a passar as páginas. E parou no Salmos 2, versículos 7 e 8. Que é uma dispensação, um contexto que ainda vai acontecer. Mas Deus falou no meu coração muito forte, Felipe. Que diz assim: Tu és o meu filho. E hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. E os confins da terra por tua possessão. Meu irmão Aurélio, eu caí no chão chorando como uma criança. Deus, mas como o Senhor me levará nas nações? Uma família pobre, não tenho descendentes da minha família, pastores, líderes, não, Senhor. Ninguém me conhece, não sei nem ler direito. Como será isso? E Deus disse: fica tranquilo,
Porque quando eu chamo, eu capacito. Quando eu capacito, eu envio. E quando eu envio, eu sustento com a minha destra, diz o Senhor. Irmãos, e realmente o Senhor vem cumprindo. De lá para cá, irmãos, o Senhor fez na minha vida o que Ele está fazendo e eu louvo a Ele. Por quê? Porque essa chamada é específica para pessoas específicas que Deus chama. Ora, como eu sei? Ou será que Deus me chamou? Ore por missões. Ame missões. Se aproxime de missões. Aí você verá se realmente o desejo de Deus para você é ir ou fazer aqui. Mas a verdade é, alguma coisa nós precisamos fazer. Meu amigo Paulinho, não tem como ficar de braços cruzados, porque muitos querem ouvir e invocar, mas quem há de ir pregar? Terceiro, o caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer diferença no cumprimento do ID de Jesus. Note a expressão, vós sois o sal da terra. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida de pessoas por meio das nossas. Note também a expressão, vós sois a luz do mundo. Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos inseridos. Então, o chamado, aquele que foi para uma chamada específica, e o caráter da igreja tem que estar baseado e pautado no testemunho, numa vida de repreensão, numa vida que não tem do que se queixar, uma boa idoneidade, ou seja, que tem testemunho, sal, dá sabor, dá gosto, dá esperança. Isso é luz. Luz para brilhar em meio às trevas. Quando eu pregando, Deus ministrou ao meu coração a palavra sobre esse texto, sobre a luz. E Jesus disse que quando uma candeia ela é acesa, e a expressão acesa ou acende, é uma expressão grega que não é como essas luzes de interruptor, porque o contexto é lamparina. Jesus está dizendo que a igreja, ela foi acesa. É a mesma palavra Caio para acender, colocar fogo, colocar chama. Então a igreja, ela foi acesa pelo fogo do Espírito Santo. Aí Jesus disse que essa igreja, ela não é acesa para colocar debaixo de um alqueire, ou seja, de uma vasilha, de um balde. Por quê? Porque a igreja que brilha dentro do balde, ela brilha só para ela. Ela acende só para ela. É o sentimento de Jonas. Jonas disse, não, a salvação é só para o meu povo. Ele queria brilhar dentro do balde. Mas Jesus disse que não é assim. A luz ela tem que estar posta para que todos vejam o fogo que nós está sendo queimado para a glória de Deus. O bom testemunho, quem passa a ver, é crente, serve a Deus, dá um bom testemunho. Porque, irmãos, vivemos dias difíceis, onde muitos, infelizmente, por falta de caráter, não falta de caráter, não, todo mundo tem caráter, por ser um mau caráter, pessoas olham ali e é porque é pastor, fez isso, e ainda mais que eu disse assim, é porque é missionário. Aí, irmãos, quebra com nós no meio. Mas o que falta é isso, é ser uma pessoa que vai transmitir o evangelho, mas que dá um bom testemunho. E por último, para terminar, o perfil do vocacionado. Podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos o seguinte. Primeiro, o enviado precisa ser escolhido por Deus, não ser neófito, ser cheio do Espírito Santo, reconhecido pela igreja, ser aprovado nas tarefas locais, estar preparado espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente e transculturalmente, além de cumprir requisitos acima, ou seja, ser
dependente de Deus. Então, quem foi chamado por Deus para ir além, a chamada específica, aquele que vai ser sustentado pela igreja, aquele que vai receber as orações da igreja, ele precisa ser chamado por Deus. Ninguém se chama, irmãos, para a obra. O missionário não pode ser aquele, eu tenho chamado porque eu me auto-chamei. Não existe isso. Deus chama. E não basta ser chamado. Ele não pode ser, irmãos, um neófito na fé. Isso das missões específicas. Ele não pode ser enviado além, mas ele ainda é uma criança na fé. Não tem preparo psicológico, não tem preparo espiritual, não tem preparo missiológico. Ele precisa formar uma base para que através dessa base ele seja sustentado quando estiver fora. E o terceiro ponto aqui, irmãos, muito interessante. O missionário, ele precisa ser reconhecido pela igreja. Missionário que não é reconhecido pela igreja, me perdoe, mas eu vou falar, ele é apenas um aventureiro. Pode até pregar, vidas são salvas, ele pode ser um empresário, ele pode fazer o que for, amém. Mas missionário tem que ser enviado pela igreja. Biblicamente. Porque senão ele passa a ser um aventureiro, sem a bênção do pastor, sem a bênção da igreja, e sem ninguém para segurar a corda, meu irmão, ele vai ficar no fundo do poço. Ele precisa estar preparado em todas as áreas. Amém? Para terminar, eu quero ler só um texto com vocês, 3 versículos. Romanos, na verdade, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, e eu termino essa lição, porque esse é o texto base da nossa lição. Atos, capítulo 13, versículo 1 em diante, diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2, e servindo eles ao Senhor. Eles estavam trabalhando na igreja. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse, irmãos? E disse o Espírito Santo: apartai-me, separa para mim. Quem? Barnabé. Quem mais? Saulo. Para quê? Para uma obra que os tenho chamado. Então, o missionário é chamado por Deus no meio da igreja. E o versículo 3. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Era uma igreja que tinha profeta, doutores, para os dias de hoje, advogado, médico, só os melhores. Mas Deus olhou e disse, precisa de missionário. Mas eram missionários qualificados. Barnabé e Saulo eram qualificados também. Eles estavam servindo e o Espírito Santo fala, traz eles para mim. Porque, irmãos, eu acredito que o Espírito ainda fala. E depois que mostrou à igreja quem ele queria enviar, a igreja reconheceu e estendeu as... Então aqui existem os 3 princípios. Oração, as mãos, Ronaldo Lindoro, um dos grandes missiólogos nossos da atualidade, ele disse que a exegese desse texto, estender as mãos, não é apenas a bênção espiritual, mas é falar para Barnabé e Saulo, podem ir, que a corda nós vamos segurar, nós vamos ajudar financeiramente. Despediram e eles partiram para fazer a obra missionária. Concluo dizendo que possamos mais orar por missões. Todos os dias, amar. Que possamos mais contribuir com alegria. E que possamos entender que mesmo não tendo chamado para ir, foi Deus que chamou e é algo de Deus. Mas eu tenho um chamado para fazer aqui. O que nós precisamos fazer é o reino de Deus ser glorificado. Amém? Deus abençoe.
Agradeço pela oportunidade. Oreis por mim, pela minha esposa e pelo meu bebê, em nome de Jesus.